Boa tarde, é com grande satisfação que hoje nós estamos fazendo mais uma reflexão da caminhada e dessa vez nós não estamos andando nas ruas, nós não estamos caminhando, né, pelo nosso bem-estar físico como das outras vezes, mas dessa vez nós estamos na caminhada espiritual. E é com grande satisfação que hoje o nosso Reflexões da Caminhada está sendo feito na casa de uma amiga que também tem um chamado missionário, né, com crianças. Nós estamos aqui com as meninas, vamos chamar meninas, né, porque elas são novas, depois vocês vão ter a oportunidade de conhecer, as meninas do Projeto Missionário Infantil Além das Muralhas. E nós já estivemos colocando um videozinho, né, sobre o trabalho de encerramento das atividades delas, onde eu falei um pouco da pessoa que lidera esse Ministério Infantil, que é a Carla Alessandra, uma amiga nossa que nós conhecemos aí na década de 90 e a qual eu tive um privilégio de estar ajudando na caminhada cristã. E muito alegra o nosso coração quando nós vemos que hoje se cumpre na vida dela as promessas que o Espírito Santo fez através de nossa boca, para a glória do nome de Jesus, né? Quando ele prometeu que através da formação profissional dela, ela seria muito usada no reino. Então hoje nós vemos aqui a Carla Alessandra, se você puder mostrar ela um pouquinho aí, depois nós vamos fazer um vídeo. Dá um oizinho aí para... Depois nós vamos conversar um pouquinho com ela, né, para conhecer um pouquinho mais esse ministério. Mas temos o privilégio hoje de estarmos aqui trazendo uma palavra, uma reflexão para essas meninas, e realmente é uma alegria enorme para os nossos corações poder compartilhar da palavra de Deus. E ainda mais que trabalhamos há anos também com o Ministério Infantil, e nós sabemos como é difícil trabalhar com crianças, pela falta de apoio, pela falta de recursos. Isso eu já experimentei na pele. E interessante que enquanto eu hoje meditava nessa palavra que o Espírito Santo trouxe ao nosso coração, eu me lembrei de uma das vezes em que uma pessoa, de forma sem pensar, eu digo hoje sem pensar, mas muito usada pelo inimigo de nossas almas, quando ele me viu trabalhando com crianças, e sempre com crianças, por todos os lugares onde eu passava, e ele falou para mim assim, de forma muito debochada, né? Eu senti que não era dele, veio da parte do inimigo mesmo. Ele disse assim: ah, você é pastora de crianças. Mas foi num tom assim de zombaria. E eu falei assim: meu Deus, eu sou pastora de crianças com muito orgulho, porque delas é o teu reino. Então é algo que eu sempre tive dentro de mim. Não importa se eu estou cuidando de uma criança, para mim é uma alma. E hoje eu estou aqui diante desse ministério, Projeto Missionário Infantil Além das Muralhas, que é um trabalho interdenominacional. Elas trabalham em favor do reino de Deus, são servas de Jesus como eu. E com certeza, se eu perguntar para cada uma de vocês aqui, vocês vão dizer que cuidam de criança assim com muito orgulho, porque traz uma alegria que não tem preço. Nada paga isso que nós sentimos quando nós levamos o amor de Deus, a palavra de Deus, o carinho, quando nós podemos ser canais para prover a necessidade material de uma criança. E pensando nessa palavra, né, sobre a prioridade da criança no reino de Deus, o Espírito Santo me deu uma mensagem hoje. Se nós pudéssemos dar um título, seria o topo das prioridades do reino. E a base da nossa meditação de hoje, Reflexões da Caminhada, está no livro de Mateus, no capítulo 18, de 1 a 6. E nós vamos deixar esse texto base aqui para vocês. Naquela hora, chegaram-se a Jesus os discípulos e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, quem se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Qualquer que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos tropeços,
pois é inevitável que venham, mas ai do homem por quem o tropeço vier. Então, esse texto aqui, ele fala sobre a prioridade que Jesus dava para as crianças, né? E hoje as meninas podem confirmar o que eu estou falando. Em todas as igrejas por onde eu passei, em todos os lugares, né, que eu desenvolvi algum trabalho missionário, a gente sempre viu um descaso com crianças, né? Porque as crianças dão trabalho, porque as crianças fazem bagunça dentro da igreja, é ou não é, né? Porque criança é sempre o problema. Mas muitas vezes eu pergunto, qual é a prioridade que se dá para a criança dentro de uma igreja? Porque se nós formos olhar para as palavras de Jesus, para o exemplo de Jesus, ele colocou a criança como prioridade, a ponto dele dizer que quem não se fizer como uma criança não pode entrar no reino de Deus. Muitas vezes as pessoas acham graça, porque a gente que trabalha com criança acaba tendo algumas coisas infantis, né, para o nosso uso próprio. Eu tenho muitas camisas infantis. Eu tenho camisa do Mickey, eu tenho camisa da Minnie, eu tenho camisa de cachorro, eu tenho camisa de gato. E sempre gosto dos produtos relacionados à criança, porque é a nossa identificação. Mais alegra o nosso coração quando a gente lê esse texto. Quem não se tornar como uma criança não pode entrar no reino dos céus. Então, assim como Jesus, nós devemos priorizar a criança no reino. Quando ele diz para nós, em Mateus 28, depois que ele morreu, ressuscitou, ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, toda criatura, muitas pessoas acham e se voltam para os adultos, mas esquecem das crianças. Elas fazem parte e elas também precisam ser alcançadas pela pregação do evangelho e pela palavra de Deus. Interessante é que Mateus, no capítulo 6, versículo 33, diz assim, olha, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, fazendo uma ligação com o primeiro texto, nós podemos afirmar sem medo, se das crianças é o reino dos céus, e se Deus manda que a gente busque o reino dele em primeiro lugar, o que é prioridade? No coração de Deus, no reino dele. Sem medo de errar são as crianças. Então nós devemos buscar essa preocupação com as crianças, buscar o cuidado das crianças, levar o evangelho para as crianças, e assim nós vamos estar buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Hoje é um dia de ação de graças das meninas do projeto Além das Muralhas, e eu tenho certeza que elas têm muito a agradecer, porque assim muitas vezes como eu experimentei, que o Espírito Santo colocava coisas gigantescas assim no meu coração e eu falava, Deus, mas como que eu vou fazer isso se eu não tenho apoio de igreja? Como que eu vou fazer isso se eu não tenho recursos financeiros? E uma dessas vezes o Espírito Santo falou para mim o seguinte, coloca o pé que eu dou o chão. Olha que interessante, coloca o pé que eu dou o chão. E eu tenho certeza que muitas vezes a Carla, a Babi e a Rayane já experimentaram isso, de ter o desejo de fazer algo. Tenho certeza que você, quando começou, né, com aquilo que Deus colocou no seu coração, no ministério, na sua área, muitas foram as dificuldades, mas quantas vezes você teve que agir por fé e Deus deu a provisão? Aleluia, porque Ele é fiel, porque quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, as outras coisas são acrescentadas. Em todos os anos de ministério, eu trabalho com criança desde os 15, 16 anos, Ele nunca faltou comigo em nada daquilo que eu desejei em fazer pelas crianças. Eu me lembro de um ano de 2007, 2008 mais ou menos, eu estava numa comunidade carente em Niterói, e ele colocou um desafio de fazer uma festa e um dia de beleza para as crianças que participavam dos cultinhos na casa da tia, na Rua de Barro. Interessante, eles falavam que a minha casa, né, num lugar bem distante, bem isolado da civilização, né, do asfalto, era uma casinha bem no meio do mato. Eles falavam, vou lá na igrejinha na casa da tia. Aquilo me dava um orgulho, vou na igrejinha na casa da tia. Não era a casa da tia, era a igrejinha deles, né? E com certeza a Bíblia fala que onde 2 ou 3 estiverem, ali Ele está presente. E eu senti um desejo no meu coração de fazer uma festa e fazer um dia de beleza para aquelas crianças.
E aí eu entrei em contato com algumas amigas, né, da área de beleza, da área de higiene, de cuidados com a mulher, né, manicure, cabeleireiro. E a gente ali cuidou das unhazinhas da criança e foi o dia mais emocionante da minha vida, quando eu pude ver assim como que está no coração de Deus e como a criança entende amor. Por isso é que a igreja que prega que Deus é amor tem que buscar esse cuidado com as crianças em primeiro lugar. Porque a criança não entende o amor assim de uma forma como os adultos entendem. Então, o cuidado para ela, o toque, o carinho, é uma forma de expressão de amor, né? E eu lembro que no dia eu estava com um garotinho, devia ter uns 6 anos, 5, 6 anos, com um pezinho de molho numa bacia, e eu estava limpando, cortando a unha dele e limpando, porque eram crianças carentes, né? Com a unha bem sujinha ali. As meninas, né, todas felizes com as unhazinhas sendo feitas. A gente levou algumas meninas que fizeram os cabelos das meninas. E elas todas felizes porque iam participar da festa arrumadinhas, né? Isso deu uma alegria. E aquela criança virou para mim bem séria e falou naquele dia assim: tia, por que você está fazendo isso? Aquilo me deu assim, sabe, um susto, um sacode. Por que eu estou fazendo isso? E eu falei para ele assim: eu estou fazendo isso porque eu te amo. E a lágrima correu nos olhos daquela criança. E ele virou para mim e falou assim: minha mãe nunca fez isso por mim. Então ali eu vi que ele entendeu a linguagem do amor pela primeira vez, quando eu simplesmente peguei, né, um alicate de unha, cortei a unha dele, estava limpando e dando ali um cuidado na questão da higiene. Então, assim, são coisas que para muitos pode não parecer nada, mas para uma criança que está com uma situação de carência, de necessidade material, que vive num contexto social de desigualdade, aquilo é muito importante para elas. Então, nós trabalhamos com missões urbanas. Então, como que a gente vai levar Jesus num contexto de pobreza? Você chegar e falar simplesmente do amor de Deus, falar do reino de Deus, que ela tem direito, não. Você tem que ter atitudes, você tem que ter ações que demonstrem o seu carinho e seu cuidado ali pela criança. E Jesus fala isso, né? Quem busca o reino dele em primeiro lugar, as outras coisas serão acrescentadas. Então, é um motivo de alegria chegar no final do ano, porque eu sei que Deus proveu para cada um de vocês, mas eu sei que Ele vai continuar provendo. E nesse dia, né, eu precisava para fazer esse evento, na época era muito, R$ 300, hoje não é nada, mas era muito no ano de 2007. Eu falei assim: Senhor, de onde eu vou tirar dinheiro para fazer isso? E na época, né, a gente tinha um negócio próprio e foi entregue um serviço que o dízimo daquele trabalho deu exatamente o valor que a gente precisava para fazer tudo que eu desejei. Mas primeiro eu desejei e depois Deus proveu. E dali eu não, assim, tive mais medo de ousar com a minha fé, com tudo que fosse relacionado à criança. E essa frase me persegue: bota o teu pé que eu dou o chão. Então fica aqui para mim, para vocês, essa palavra de incentivo. Nós vemos, né, na religião, que não só Jesus colocou a religião como topo, mas todo o Velho Testamento, o Novo Testamento, o Evangelho, o verdadeiro jejum que agrada a Deus, é cuidar dos necessitados, é cuidar das pessoas que precisam. Esse é o propósito da igreja aqui na Terra, não é ficarmos dentro de 4 paredes, enclausurados, né, disputando, porque hoje a verdade é essa: as pessoas disputam cargo, disputam posição, perseguem quem está fazendo a obra, né, Rayane? Né? Não pode se levantar ninguém pelo reino, que tem pessoas invejando e querendo prejudicar, mas a pessoa não entende que nós estamos buscando o reino de Deus e nós estamos procurando agradar o coração de Deus. Tiago 1,27 diz que a religião pura e imaculada é visitar os órfãos e as viúvas e suprir as suas necessidades. Isso é religião. Se a religião não nos aproxima das pessoas, se a religião não nos leva a cuidar das pessoas, a se preocupar com as crianças, a nossa religião é vã. Religião não serve para nada. Religião tem que cumprir o seu propósito. E biblicamente, a religião aceita por Deus
visitar os órfãos e as viúvas e atender às suas necessidades. Nós vemos também que o que vai importar quando o rei voltar, né, prioridades do reino de Deus, são as crianças. O que vai importar para o rei quando ele voltar aqui na terra, pouco vai se importar quem foi Rayane, se você teve um carro para fazer a obra, pouco vai importar se você, Carla, teve um casarão, pouco vai importar se nós estamos num ambiente luxuoso, pouco vai importar as roupas que nós estamos vestindo, mas o que vai importar para o rei? A palavra dele vai dizer para a gente, né, que quando ele chegar, ele vai separar os bodes das ovelhas, e para as ovelhas ele vai dizer o quê? Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino, olha a palavra de novo, o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos. Então o reino é nosso. O reino é nosso e nós trabalhamos para o rei nessa terra. Quando nós buscamos o reino dele, quando nós alcançamos uma criança, quando nós insistimos nesse trabalho que para muitos só dá prejuízo, mas para nós trará retorno na eternidade. Aleluia. Eu sinto a presença de Jesus aqui nesse lugar. Nós estamos angariando tesouros eternos e muitos não conseguem entender isso. Mas cuidar de criança é juntar tesouros do céu. E Jesus, quando ele voltar, ele vai separar os bodes das ovelhas e ele vai dizer para as suas ovelhas: vinde benditos do meu Pai, o reino é de vocês. Mas por que o reino é deles? Ele não vai dizer que o reino é seu porque você foi fiel no cargo que você exercia na igreja. Ele não vai dizer que você foi fiel porque você fez teologia. Ele não vai dizer que você foi fiel porque você tem um curso superior, não. Ele vai dizer: vinde porque eu tive fome e você me deu de beber. Eu tive sede, né? Fome e sede, vocês me deram de beber e de comer. Eu estava preso e você foi me visitar. Eu estava enfermo e você foi me ver. Eu estava nu e vocês me vestiram. E com certeza aqui não tem só meninas, mulheres que pregam a palavra e querem fazer um videozinho para se aparecer, não. Aqui tem mulheres que nos bastidores trabalham para prover uma roupa para as crianças, trabalham para prover uma cesta básica para as famílias, porque que reino é esse? Que reino é esse que você vai falar das maravilhas do céu e você vê alguém necessitado de roupa, de um calçado? Elas com certeza já devem ter visto, porque nós já vimos muito crianças que não têm um chinelo. E parece um absurdo a gente falar isso no século 21. Mas existem crianças que não têm um chinelo. Eu já vi na comunidade do Cantão, eu já trabalhei com crianças lá em Niterói, que muitas vezes têm vergonha porque não tem uma sandália de dedo para sequer ir a algum lugar. Então, a gente tem que chegar com o evangelho, mas um evangelho em ação, um evangelho em atitude, porque Jesus, ele vai separar os bodes das ovelhas. E aí eu pergunto, você vai ser digno de ser chamado de ovelha ou você tem sido um bode? Porque é o que a palavra diz o que ela quer dizer. E aqueles que não fazem isso pelo reino, ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu nunca vos conheci. Isso é uma palavra séria e quase a gente não ouve isso sendo falado nas igrejas, porque vivem em função de um sistema, vivem em função de uma organização. Nós precisamos de uma organização? Precisamos, porque nós vivemos em sociedade, mas a igreja não pode ser apenas uma organização com CNPJ. A igreja precisa ser um organismo vivo. E um organismo vivo, ele se move em vida e ele se preocupa com vidas. Mas se a igreja age como uma organização que tem um CNPJ, que tem uma diretoria, que tem um estatuto e só se preocupa com o templo, com o espaço, com o endereço físico, deixou de ser a igreja, o organismo vivo de Jesus. Porque Jesus nos ensinou isso, ele é o cabeça da igreja, ele é a pedra onde a igreja foi fundada, onde a igreja está fundamentada, e ele nos ensinou o que é ser igreja.
Jesus estava nas praças, Jesus estava nas casas, Jesus estava nos becos, Jesus estava nas favelas, Jesus estava em todos os lugares como igreja, organismo vivo. E nós precisamos entender isso também. E muitas vezes nós que somos missionários, que temos esse espírito missionário, não conseguimos ser compreendidos, porque nós não conseguimos ficar presos nas quatro paredes. Porque o nosso chamado é para fora, o chamado de vocês é para fora. E daí a grande dificuldade, porque algumas lideranças não entendem o chamado missionário. Mas se voltar para a essência do Evangelho, se voltar para a pessoa de Jesus, vai entender perfeitamente o que é o Evangelho do Reino de Deus. O Evangelho foi inaugurado quando Jesus mandou dizer para João Batista. Perguntaram, para Jesus, os discípulos de João: és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? E Jesus então responde para eles: olha só, os cegos veem, os surdos ouvem e aos pobres é anunciado o Evangelho. Então o reino foi estabelecido com a preocupação com os necessitados. E você tem sido, um agente do reino de Deus? Você tem dado prioridade àquilo que o rei prioriza, ou você tem priorizado o CNPJ, a instituição, o espaço físico? Não sou contra, não. Nós precisamos de um apoio, nós precisamos de uma base, mas nós precisamos entender o que é ser igreja. E isso, esse trabalho missionário, não é só um trabalho que leva o alimento espiritual, não leva só a palavra de Deus, mas supre também as necessidades de uma criança. Então a igreja precisa entender o que é esse evangelho do reino. E se você parar para pensar, as crianças têm um potencial muito grande. Vocês trabalham com crianças e vocês podem confirmar o que eu estou falando. Interessante que a Bíblia vai falar sobre isso para nós. E quando eu pensei nessa fase que o Espírito Santo soou aos meus ouvidos, o potencial de uma criança, eu lembrei do menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Eu gosto muito da música do Gato Puru, 5 pães e 2 peixinhos. Está lá em João, no capítulo 6, de 1 a 15, quando Jesus, depois de falar para uma multidão, muitas pessoas ali ouvindo o mestre falar as coisas do reino, os discípulos falam assim: Senhor, é tarde e essa multidão está com fome. Então prestem atenção na preocupação de um seguidor de Jesus, de uma pessoa que prioriza o reino como o rei prioriza. Chegaram para ele e falaram: Senhor, já é tarde, a multidão ficou muitas horas te ouvindo, eles vão para casa com fome. Então o evangelho do reino é um evangelho integral, que ele se preocupa com o corpo, com a alma e com o espírito. Então nós precisamos ver o potencial de uma criança. E ali, um dos discípulos fala para Jesus: Senhor, olha só, o dinheiro que nós temos seria insuficiente para a gente ir até a cidade e comprar lanche para tanta gente. Porque diz a Bíblia que tinha uma multidão, mais de 5.000 pessoas, E eles falam: como que a gente, com o dinheiro que tem de recurso, a gente vai comprar pão para tanta gente? Jesus então pergunta, esse mestre da gente, ele é tremendo. O que vocês têm aí entre vocês? Eu imagino a cena do discípulo falando naquele momento: Senhor, tem uma criança, pegar um lanchinho de uma criança, trazendo com uma linguagem de hoje, Tem uma criança aí que tem 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus falou assim: olha só, é tudo que eu preciso para fazer um milagre. O potencial de uma criança. Não era um adulto que estava ali com uma comidinha, não. Eu estou pensando no lanchinho de uma criança. Então Jesus usou todo o potencial de uma criança para fazer um grande milagre. Aleluia! E hoje, se nós entendemos esse evangelho do reino, as crianças com esse potencial, eu já cheguei a alcançar famílias. Quando nós começamos um trabalho em Niterói, eu comecei com 7 crianças. 7 crianças, praticamente todas de uma família. Depois nós chegamos a 45 crianças e dessas crianças nós alcançamos 15 adultos naquele lugar, para a glória de Deus. Porque as crianças são missionários em potencial. Quando a Bíblia diz que a gente tem que ser como a criança quando gosta de algo, quando gosta de alguém, ela consegue persuadir outros a irem também. E elas, com certeza, por elas gostarem, elas levam outros a conhecerem Jesus.
Porque quando elas gostam de todo o coração. Então Jesus ali viu o potencial de uma criança. Então a criança é uma alma. Quando a gente para pensar, a criança não é quem está dando trabalho, a criança não é mais um na multidão, a criança é uma alma. Então eu quero chamar a tua atenção, você que está nos ouvindo nessa mensagem, nessa reflexão da caminhada de hoje, é para a importância que se deve dar a uma criança. Preste atenção nisso, a criança é uma alma. E o que eu quero dizer quando eu falo que a criança é uma alma? Quais são as características da alma? Uma alma, ela contém, né, a razão, a emoção, a vontade. Uma criança, ela sabe o que quer, ela sabe como quer, ela sabe o que dói, ela sabe por que dói as coisas dentro dela. Quando uma criança diz que está triste, você pode acreditar que ela está triste. Quando uma criança diz que te ama, pode ter certeza que ela te ama. Agora, quando uma criança diz também que não gosta de você, pode ter certeza que ela está dizendo a verdade. Então, a criança, ela tem todas essas características: razão, emoção e vontade. Tudo que um adulto tem. Ela só é pequena no tamanho, ela só não tem a idade que nós adultos temos. Então, você, a partir dessa tarde, a partir dessa mensagem, passe a olhar para a criança de uma forma diferente, porque as crianças têm as mesmas necessidades que nós adultos temos. Você tem necessidade de ser amado? Você tem necessidade de ser tocado? Quem não gosta de um carinho, né? É que o carinho às vezes cai bem, diz a música. Quem não gosta de um carinho? Então as crianças estão muito carentes, porque cada vez mais a tecnologia está afastando as crianças do contato dos pais, do contato da mãe. E é aí que entra o nosso papel como igreja. Eu tenho certeza que cada uma de vocês aqui já substituiu, sim, não substituir na prática, mas no momento o papel de uma mãe na vida de uma criança. Quando eles te abraçam, quando eles se aproximam de você, e eles são igual os bichinhos, muitas vezes, fala bichinho no termo carinhoso, que eles vão se esfregando. Se você der atenção, daqui a pouco você não tem colo para tanta criança, porque eles estão carentes. Entregaram às crianças hoje as babás eletrônicas, computador, televisão, criança de 3, 4 anos com celular na mão. A gente não pode permitir que isso aconteça, porque a tecnologia não vai substituir o calor humano. E a gente, como servas de Deus, como servas desse reino, a gente vai para suprir essa carência, essa necessidade espiritual, que são as necessidades das emoções que a criança tem. Então, a criança precisa ser amada. Não existe criança difícil. Existe adulto que não sabe lidar com as crianças. Criança tem que ter limite? Tem, mas a criança precisa ser amada. E muito mais do que coisas, do que presente, do que bens materiais, as crianças precisam da presença dos pais. As crianças precisam da nossa presença. E nós que somos de igreja, as salinhas de crianças têm que parar de ser apenas uma salinha de entretenimento. Mas as salas de crianças das igrejas tem que passar a ser considerado como igrejas de crianças, porque ali não tem pessoas para entreter as crianças, mas tem que ter líderes preparados espiritualmente, porque vocês estão lidando com almas. Vocês estão lidando com almas. Tem que haver essa mudança de pensamento. Quando a igreja de hoje, a instituição, passar a olhar para as crianças como almas, vão ver mais do que um parquinho, mais do que uma salinha, mas vão ver igrejas dentro da igreja, núcleos com as crianças. Porque a criança é importante no reino de Deus e é uma alma. Então as crianças como alma, elas necessitam de salvação. As crianças necessitam de ouvir falar de Cristo. E aqui nós temos profissionais, né, da área infantil. A Carla Alessandra é psicopedagoga, tem várias formações na área infantil. Eu tenho certeza que a Rayane tem também muitas experiências na área de criança. E nós sabemos que as crianças, elas
Você pode trabalhar o caráter dela, a personalidade dela até os 7 anos. Então nós temos como igreja entrar nesse espaço que a sociedade está deixando, nesse vazio que a sociedade está deixando, porque os adultos de hoje são reflexo da importância que tem se dado às crianças. Então muitos reclamam com a gente hoje, nós temos uma igreja fraca, nós temos uma igreja morna, nós temos uma igreja fria, mas aí eu pergunto, o que você tem feito pelas crianças? Porque se você realmente se preocupa com o reino, você se preocupa com a igreja, você se preocupa com a expansão do evangelho, do reino de Deus, você vai se preocupar com criança, porque a igreja de amanhã será fruto da igreja que você está plantando hoje no coração das crianças. E eu tenho visto uma sede por onde eu tenho passado. Eu tenho visto crianças com 5, 6 anos sendo batizadas com o Espírito Santo. Eu tenho visto crianças com 5, 6, 7 anos querendo ser obreiros na casa de Deus. E eu não digo isso por situações onde eu brinquei com as crianças disso, não. Eu ouvi a sinceridade do coração delas e elas levam a sério aquilo que elas falam. As crianças querem fazer algo. Os adultos estão se calando, Deus está levantando as crianças. Então, no tempo que nós estamos vivendo, eu louvo a Deus pela vida de vocês três e de todos aqueles que têm entendido em que nós estamos num tempo que nós temos que dar atenção ao trabalho do ministério infantil, porque o diabo tem sim se apoderado das crianças. As crianças precisam de libertação. Eu sei que a Carla tem experiência disso. Eu já tive experiência de crianças com 7, 8 anos querendo se matar, querendo tirar a própria vida porque não vem mais razão na vida delas. E onde está a igreja de Jesus que tem palavra de vida eterna? Onde estamos nós como servos desse rei, como servos do reino de Deus? Nós temos que fazer diferença, nós temos que ser luz no meio das trevas. E as trevas estão sim dominando a cabecinha, a mente, o coração das crianças. Nós precisamos abraçar as crianças e levar o evangelho que salva, que cura, que liberta para esses pequeninos. Eu já vi crianças com 7, 8 anos manifestando demônios, devido à influência familiar, devido ao histórico familiar. E uma dessas crianças uma vez virou para mim e falou assim: tia, apenas 8 anos numa comunidade de Niterói, eu quero acabar com a minha própria vida. E nós estávamos num lugar alto, ele falou assim: a vontade que eu tenho, tia, hoje é de não voltar para casa. E sempre que acabava as atividades, os cultinhos, né, como eles chamavam, ele ficava sentado no meu colo, eu ficava fazendo carinho na cabeça dele, porque eu sentia uma carência especial. Ali tem crianças e crianças, tem algumas que tem que dar uma atenção diferenciada. E ele falou para mim assim: eu tenho vontade de me jogar naquela ribanceira. E eu falei para ele assim: mas meu filho, por que você quer fazer isso? Ele falou: tia, a minha casa é um inferno. A minha casa é um inferno, é briga o tempo inteiro, é briga, é minha mãe xingando, minha mãe me chama de capeta, minha mãe me chama de demônio. Eu não tenho vontade de voltar para casa. E nós, como igreja, como temos reagido diante disso? Porque muitas vezes nós, como igreja também, falamos que estamos a serviço do rei e espalhando o reino de Deus por aí, e nós nos preocupamos muito com os pecados de ação. Ah, porque você não pode se prostituir, porque você não pode beber, porque você não pode fumar. Sim, são coisas que desagradam a Deus, são a mentira, a fofoca, a injustiça. Mas tem uma coisa que a igreja tem falhado com Deus, é no pecado da omissão. Porque aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Meu Deus. Então, se você sabe que do reino de Deus, as crianças, né, pertencem ao reino de Deus, o reino de Deus é delas. Se você sabe que você tem que buscar o reino de Deus em primeiro lugar e você não dá a devida atenção para a necessidade das crianças, você está pecando.
Você, como líder, eu não sei onde vai chegar essa pregação, não sei onde vai chegar essa reflexão. Se você não dá atenção ao ministério infantil, se você trata a criança apenas como mais um no meio da multidão, se você trata a criança como um problema dentro da igreja, como alguém que está dando trabalho, que está dando problema para a liderança da igreja, você está errado e você está em pecado. Porque se você sabe o que deve fazer por ela, se você não faz, você está se omitindo. E Deus vai pedir conta também desses pecados de omissão, quando a gente sabe o bem que deve fazer e a gente não faz. Então é algo muito sério para a gente pensar, para a gente refletir nesta tarde. E como nós falamos, né, tem uma pesquisa, há um tempo atrás eu preparei uma apostila também, para dar capacitação para pessoas do Ministério Infantil. Não tivemos ainda a oportunidade, né, de usar esse material, mas eu creio que no tempo certo Deus vai fazer todas as coisas para a sua glória. E eu preparei uma apostila onde eu fui fazer algumas pesquisas e eu cheguei à conclusão, né, de que a necessidade de se trabalhar com criança ela é muito grande, porque a maioria das pessoas que são adultas, firmes no Evangelho, são aquelas que foram alcançadas quando criança. E aí vai para Provérbios 22:6, ensina o menino no caminho que deve andar, e quando crescer não se desviará dele. Eu aceitei a Cristo com 11 anos e nunca me desviei do Evangelho, né? A gente passa por alguns momentos onde a fé fraqueja, mas a semente foi plantada lá. E eu lembro até hoje de coisas que foram ensinadas desde o início em que o Evangelho foi semeado aqui no meu coração. Então, uma criança, ela tem uma capacidade muito grande, ela tem uma importância muito grande no reino de Deus. E se não fosse assim, Jesus mesmo teria dito, né? Então, Jesus coloca a criança no topo das prioridades do seu reino. Quando a gente ora, a oração do Pai Nosso, a gente não pensa naquilo que a gente está falando, mas quando a gente diz assim, venha a nós o teu reino. Olha o que a gente está pedindo. Será que eu estou fazendo possível? Será que você está fazendo possível para que o reino de Deus, né, venha a todas as pessoas, inclusive as crianças, porque delas é o reino? Então a gente tem que se dispor para que esse reino se expanda através das crianças e por meio das crianças. Eu termino aqui essa reflexão dizendo para vocês o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, amados, e eu digo amadas, né, só tem mulheres hoje, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, abundante, deem o melhor de vocês, façam o melhor. E quando eu digo façam o melhor, façam como se fosse a Deus e não aos homens. Não façam como uma criança, façam como se fosse o próprio Jesus, sirva como se fosse vocês servindo o próprio Rei. Olha o privilégio. Façam, sejam abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém. Glória a Deus. A gente chega a uma conclusão e eu posso dizer para vocês, não esperem reconhecimento humano. Não esperem reconhecimento das pessoas, porque o galardão de vocês está na eternidade. Mesmo que ninguém reconheça o que vocês estão fazendo, mesmo que ninguém elogie, mesmo que ninguém veja, porque muitas vezes a gente trabalha por trás dos bastidores, porque trabalha com criança, não fica em evidência dentro das igrejas. Mas saibam que vocês estão fazendo por uma criança, vocês estão fazendo pelo próprio Jesus, porque foi ele quem disse no texto básico, todas as vezes que vocês fazem por uma dessas crianças, é a mim. Aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia. É a mim que vocês estão Amém, fazendo. Jesus. Rayane, é a Jesus que você está servindo. Amém. Babi, é a Jesus que você está servindo. Carla, é a Jesus que você está Glória a servindo. Deus. E mais importa agradar a Deus, ao Rei de vocês, do que aos homens. Então continuem firme, sabendo que no tempo certo o Senhor vai recompensar cada uma de vocês. Amém. E mesmo que não receba recompensa aqui na terra, com certeza a eternidade está esperando vocês. E lá vocês serão coroadas para a glória de Deus. Coroadas, receberão os galardões da mão daquele que é fiel e não falha com cada uma de vocês. Aleluia. E encerrando, eu deixo aqui uma frase que é de um autor desconhecido. Mas quando eu li pela primeira vez há alguns anos, que profundidade.
Presta atenção, eu quero que isso fique no coração de vocês. Daqui a 100 anos, não importará o tipo de carro que você dirige, o tipo de casa em que você mora, quanto você tinha depositado no banco e nem as roupas que você veste. Mas o mundo pode ser melhor, porque você está sendo importante na vida de uma criança. Amém. Glória a Deus. Se vocês puderem fazer a diferença na vida de uma criança, com certeza vocês vão estar fazendo muito. Amém. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor Deus, nesse instante, te agradecendo, Senhor Jesus, por esse ministério, Pai, pelo privilégio de estar trazendo essa palavra para essas meninas, Senhor Deus, que têm combatido o bom combate da fé, que têm enfrentado lutas, Senhor Deus, perseguições, dificuldades por amor a Ti. São muitas as dificuldades, mas o Senhor promete, Senhor Deus, que o Senhor está com ela todos os dias até a consumação dos séculos. Que todas essas vidas sejam abençoadas, agraciadas, fortalecidas, que as forças delas sejam renovadas nesse último encontro, Senhor Deus, desse ano, e que no próximo ano possa ser bem melhor do que foi 2021, Amém, porque a Tua graça será bastante, a Tua graça será abundante, e o Senhor há de suprir todas as necessidades em glória na vida delas, na família delas, no ministério, Senhor Deus, que elas estão à frente, em Cristo Jesus. Ó Deus, e nós podemos dizer hoje, nessa noite, que elas podem todas as coisas, porque o Senhor as fortalece. Que elas sejam abençoadas em tudo que elas colocarem em suas mãos. Que elas sejam abençoadas na entrada, na saída, tudo que elas desejarem fazer pelo Teu reino, porque é o Teu reino que elas estão buscando em primeiro lugar, ao se dedicarem para os pequeninos, Senhor. Em nome de Jesus, que seja abençoado o cesto e a amassadeira das Tuas servas. Que seja grande a colheita que elas venham fazer no Teu reino. E que muitas almas, Senhor Deus, essas almas frágeis, essas almas, Senhor Deus, tão carentes do Teu evangelho, esses pequeninos possam ser transformados, possam ser, Deus, salvos, possam ser curados e possam ser impactados pelo evangelho do reino do Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor. A Ti seja a honra, seja a glória, seja o louvor e toda adoração, e que o Senhor possa levantar uma igreja que se volte, Senhor, para o trabalho dos pequenos, que invista, Pai, no reino, Pai, na vida das crianças, que invista na vida dos líderes que trabalham com crianças, que invistam, Senhor Deus, em equipamentos e ferramentas para o alcance, Senhor Deus, das crianças que estão perdidas e que não Te conhecem, e que acima de tudo, Pai, os Teus servos, as Tuas servas, a Tua igreja possa ser luz no mundo que está em trevas. E que essas crianças, Senhor Deus, venham saber que só o Senhor é Deus, através de nós, por nós e para a glória do Teu nome, Senhor Jesus. Nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe a cada um de vocês nessa reflexão da caminhada. Amém.